Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação sobre o tema Preparo do solo, semeadura e cultivares na cultura do arroz. O grupo é composto por Eduardo, Igor, Orlando, Rafael e a mim, Wellington. E o professor é o Genivaldo. Uma breve introdução para vocês de todos os temas que estão relacionados ao trabalho, né, abordando todos os conhecimentos iniciais para vocês entenderem como é que é a etapa do preparo do solo e assim semeadura e posteriormente os cultivares. O preparo do solo é o início do manejo da cultura. Então, o produtor, quando ele vai utilizar a área, a escolha, né, ele vai escolher uma área destinada ao plantio do arroz, ele envolve o preparo do solo com máquinas que vão fazer a retirada de galhos, restos culturais ali que estão atrapalhando o cultivo do arroz. Então, é um sistema que é muito utilizado porque é um sistema que vai incorporar o solo ao resto cultural, vai retirar raízes que às vezes estão no solo, que vão atrapalhar o desenvolvimento radicular da cultura posteriormente. Então, o produtor ele tem que realizar esse processo quando ele está numa área que está bastante, não está muito visível e muito perceptível para ele o cuidado, então ele tem que analisar esses processos. E falando um pouco do arroz na região subtropical do Brasil, né? Esse arroz, quando o produtor quer utilizar e cultivar esses sistemas, ele tem características diferentes no sistema de preparo do solo. Então, tem sistemas que têm um solo seco, né? No caso, os sistemas que eu vou explicar posteriormente, os componentes dos grupos também vão apresentar, e tem um submerso, que é aqueles que têm o sistema de irrigação. E desses sistemas, né, que serão abordados, é o sistema convencional, o cultivo mínimo, o plantio direto, o pré-germinado e o transplante de mudas. Então, todos esses sistemas, ele tem características próprias para que tenha o processo de preparo do solo, assim, demandando a região específica que o produtor está querendo realizar essa semeadura. Então, ele vai escolher a cultura, escolher o sistema que ele vai preparar o solo, juntamente com o plantio, a semeadura que ele vai realizar. Então, são características que são próprias de acordo com a região e também a demanda do produtor para realizar esse serviço. O produtor, no momento que ele quer realizar, né, ter a demanda produtiva para ter esse sistema produtivo, ele adequa, né, o seu sistema de manejo com a pós-colheita. Então, um dos preparos começa no revolvimento do solo. Então, na pós-colheita, normalmente tem restos culturais, raízes que ficam no solo. Então, ele tem que adequar o manejo dele, as estruturas mecânicas, todos os implementos que ele tem na área, para que tenha o sistema de preparo do solo. E isso vai realizar totalmente a retirada dessas impurezas que estão no solo, juntamente com a correção dos rastros que as máquinas deixam no momento que estão fazendo as pulverizações, até mesmo a adubação. Então, as máquinas elas acabam passando durante aquele caminho, né, durante o sistema vegetativo da cultura e reprodutivo posteriormente, aplicando, né, inseticidas, fungicidas, que é para o controle dessas doenças e pragas. E isso faz com que tenham as rastros de máquinas que causam compactação, então isso vai interferir posteriormente em outras culturas. Então esse processo ele faz com que retire esses rastros, eles incorporam a palhada, essa palhada aí que às vezes tão superficial, vai realizar o incorporamento, então vai ter o revolvimento ali daquela parte. Então, isso é de acordo com o sistema que vai ser realizado, mas eles incorporam para que tenha uma máxima produtividade futura produtor. E logo após o nivelamento do solo. Esse nivelamento ele pega as partículas do solo que estão soltas com muitas ondulações e deixam niveladas de acordo com a espessura, o tamanho, tudo padrão para o plantio posteriormente. E essas operações na lavoura, elas são realizadas
e cada processo de semeadura. Então, esses processos eles são demandados para que o produtor ele busque mais objetivo e demanda a essas áreas. Logo após, né, todo esse preparo do solo, vai também ter a correção, né, correção dessa solo com calagem, né, e quando ele passar todos esses processos e corrigir o solo, começa a semeadura. A semeadura, ela também vai de acordo com a região que o produtor ele tende a realizar esse sistema. Então, tem semeaduras que são direta ou até mesmo por transplante, mas isso aí ele vai de acordo com as condições climáticas. Tem regiões, por exemplo, a região do Rio Grande do Sul, que tem mais precipitação, então chove mais e aí precisa de um sistema que esteja mais irrigado. Aqui mesmo, aqui por Centro-Oeste, né, para as regiões aqui que é mais secas, mais sequeiras, muda o sistema. Então, o produtor ele vai realizar o plantio, a semeadura, né, de acordo com as condições. Mas pensando no sistema inteiro, né, o produtor ele tem que deixar a área plana, que é essa superfície planada, para corrigir totalmente as irregularidades que podem ter na área, né? Então esse é um padrão que tem que ter de toda a área, uma uniformidade, para que mexa com a cultura, porque a cultura é exigente e ela necessita dessas qualificações. No preparo do solo, né, ele tem sistemas que são realizados, sistemas que incorporam as regiões, como eu disse anteriormente. Os sistemas que são vistos no Brasil e são realizados é um sistema sequeiro, o sistema de várzeas e o irrigado. Vocês podem observar nas imagens, né, principalmente nesse gráfico aí, ou a produção e a área colhida. Então, vocês podem observar que o irrigado é onde que tem a maior produção do arroz e assim vai ter uma maior qualificação e produtividade nesse local. E segundo o sequeiro, né, com 14% de produção e o outro com a produtividade, né, pensando em produção, e o irrigado é 36%. E o sistema de várzeas, aqui os pequenos produtores, então são minorias, vocês podem ver que é 0,5%, aquelas pequenas produções de agricultura familiar, que eles utilizam esse sistema para a sustentação da família, né, uma arrecadação maior por lucro. Então é um sistema que pode ser utilizado também, que é o de várzea. E entrando num dos sistemas que foram bastante utilizados e abordaram temas aí bastante em pesquisas, é o sistema sequeiro, a qual o produtor, quando ele vai adquirir esse processo, ele vai ter um sistema que ele tende a produzir, que é mais estimativa de produtividade, ele começa o preparo do solo com o uso de aração. Essa aração vai retirar todas essas partes, resíduos que estão ali, raízes, e juntamente com a gradagem. Então, essa gradagem, juntamente com o arado de aiveca, até mesmo o arado de disco, eles vão retirar todas essas impurezas. E logo após, uma grade niveladora, para que tenha a nivelação da área, para que aí sim entre no preparo. Esses preparos, eles são realizados, né, com as máquinas, com os implementos todos regulados, todos demandados de acordo com a declividade, né, a área que está sendo realizada, pensando sempre numa área mais plana. E esse cultivo, né, esse sistema, né, quer dizer, que é utilizado, ele foi decaindo ao decorrer dos anos por fatores que estão interferindo na produtividade e retorno ao produtor. Esse sistema, então, ele tem esses dois processos que fazem o incorporamento do solo e retirada dessas impurezas. O arado de aiveca, vocês podem observar na imagem, o arado de aiveca é o primeiro, então ele faz ali revolvimentos e retiradas em margem de 20 a 40 centímetros do solo, e o arado de disco, que esse arado de disco é um pouco inferior, mas também ele retira e incorpora o solo de acordo com a necessidade do produtor. Então, o produtor ele se atenta e realiza esses processos para que tenha uma máxima eficiência posterior quando ele realizar a semeadura.
E quando realizado esses processos, né, como eu disse anteriormente, utiliza a grade niveladora. Vocês podem observar na imagem, essa grade ela é incorporada ali, é acoplada junto com o trator, e esse trator vai nivelando as áreas e ajustando esses solos que estão com ondulações, com problemas ali que, se a semente for plantada, ela vai ter profundidades diferentes. E isso não é apropriado à área. A área tem que ter sementes com a mesma profundidade e com a mesma densidade. Voltando no assunto sobre a queda dessa utilização desse sistema sequeiro, o arroz, né, ele por ser uma cultura ali que tem bastante demanda pelos consumidores, a, a realização do seu sistema ele tem um alto investimento. Então, quando foi utilizado o cultivo, né, o plantio, semeadura desse sistema de arroz, o investimento era muito alto e o retorno era baixo. Então, o produtor, né, ele tinha gastos assim como inseticidas, fungicidas que tinham que ser utilizados, né, para cultivo e assim até mesmo para demandar uma produtividade maior, mas seu retorno não estava sendo eficiente, né, eficaz para que ele tenha a capacidade, né, de pagar o custo de produção e ter um retorno financeiro para que tenha mais aprimoramento nas suas máquinas, né, e uso de cultivares melhores. E esse preço do arroz ele foi diminuindo, então a produção estava baixa e o preço também não estava favorável, né, pensando no sistema sequeiro. Então tinha outros cultivares, né, outras culturas que podia ser utilizado nessas regiões, né, regiões ali que tem temperaturas não muito eficientes aos cultivares que foram utilizados, então não foi grande adaptação. Então ele foi diminuído essa queda e assim aumentando mais o sistema irrigado. E isso vai interferindo de acordo com as condições climáticas, né, condições de chuva, até mesmo sol, né, que são culturas que precisam de uma alta capacidade de água, então esse sistema foi diminuindo de acordo com esses fatores. O uso de fertilizantes, né, fertilizantes ali que era difícil o encontro deles e as formulações, até mesmo o custo, né? Então isso aí vai interferindo, né, para o produtor diminuir mais e pensar em outras culturas, culturas que ali vão dar mais retorno financeiro pelo preço dele ser mais adquirido. E o uso de defensivos agrícolas específicos para a cultura, né? Então tem muitas culturas que têm os produtos nessas regiões sequeiras, mas às vezes o arroz, ele por ser uma cultura diferente em regiões mais do Rio Grande do sul do país, não tem produtos específicos para essa cultura. E aí foi utilizado, né, pensando numa adaptação desse preparo do solo, um sistema que é muito utilizado aqui nessa região da Parecis, do Mato Grosso, que é o sistema do plantio direto, que é sem o revolvimento do solo, a qual a palhada, essa palhada ela vai estar ali no solo e assim vai ter uma umidade maior pelas plantas, então vai diminuir a incidência de plantas daninhas que podem estar se o solo não tivesse coberto e assim uma alta umidade, né, que essa palhada faz, que será absorvido pela planta, né, por águas e até mesmo nutrientes posteriormente. E um sistema também é o consórcio, como vocês podem observar na imagem, né? É um consórcio ali de uma pastagem, que pode ser a Santa Fé ou o Barreirão. Então, eles foram implantados na área, né, semeados e foi dessecados e logo após foi plantado, né, o sistema de plantio ali com o arroz. Né? Esse arroz ele vai crescer, se pode observar na imagem, ele vai desenvolver com o sistema de consórcio. É uma das estratégias que o produtor ele teve durante esse sistema para aprimorar o seu cultivo. E outros fatores, né, como a rotação de cultura, né, que você pode utilizar plantando o ano inteiro, né, mudando somente a área. Vocês podem observar na imagem ali que tem vários tipos de quadros e esses quadros eles vão rotacionando para que não tenha a mesma cultura no mesmo talhão. Então isso aí vai rotacionando. Então é uma estratégia que o produtor pode ter para plantar o arroz o ano inteiro,
né, a qual vai sempre ter a reciclagem de nutrientes, a pressão de pragas e doenças se vai minimizada pela rotação e a formação de palhada, que falei anteriormente, que é bem benéfica para a cultura. O outro processo, que é o que mais utilizado na cultura do arroz, a maior parte da produção é utilizado esse sistema, que é o sistema irrigado. Cerca de 88,2% das lavouras no Brasil são a partir de sistema irrigado. Então, é um sistema que visa uma boa produtividade, um crescimento vegetativo e reprodutivo bem desenvolvido e também visando do preço. Então, o preço está bem favorável para o cultivo dessa cultura. Então, é um dos fatores que demandaram a alta capacidade dessa cultura. Para o processo de irrigado, tem o uso da aração, né? Aração e gradagem, que também pode ser utilizado nesse sistema, mas foi bastante trocado por um outro que é o rolo-faca. Esse rolo-faca é um sistema que ele faz incorporamento, né, juntamente como fosse o arado e a gradagem também, mas de uma forma mais característica para a cultura do arroz. Então, seria uma estratégia mais adaptada à cultura. E a roda de ferro. Às vezes tem locais que são muito inundados e a roda de ferro auxilia nesse processo. No recebimento de água, o sistema irrigado ele pode ser por aspersão ou inundação. Então, é dois sistemas ali que são utilizados. Essas áreas, né, como você pode observar na imagem, são áreas de cultivo que são ali com inundação. Então, ele pode estar ali nessa imagem, ele pode estar por aspersão ou inundado, né, com barreiras ali que eu vou explicar posteriormente. Então, são manejo alternativo, pensando sempre na topografia plana. Vocês podem perceber que a área é plana, com difícil drenagem. Então, essa drenagem do solo, que a infiltração é pouca, mas pensando mais nas horizontes superficiais com argilas para alta produtividade. Essas áreas, elas têm áreas de sistemas sistemáticas e não sistemáticas. Essas áreas sistematizadas, eles são em áreas que têm uma característica plano ou curva organizada. Então, são essas estruturas que fazem a característica do solo, mudando totalmente a sua diversificação, com a irrigação e drenagem. Então, é um sistema que ele é junto a esse processo. E os não sistematizados é a não utilização desse sistema. Realizando a nivelação da superfície do solo. Então, a superfície do solo vai estar nivelada juntamente com essas curvas organizadas, pensando na declividade. A declividade ela vai de acordo com essas curvas, né? Então, o produtor tem que se atentar, porque essas curvas elas são bem diversificadas. Pensando no melhor manejo e menor consumo de água. O sistematização em nível, ele altera o nível do terreno em cota uniforme e formato, que vocês podem observar na imagem, tabuleiro. Então, tem um canal principal, esse canal principal faz as entradas das águas, assim, em formatos tabuleiros, com canais secundários, com as taipas, que é os locais que se fazem as ondulações. Então, é bem uniforme esse sistema para o desenvolvimento da cultura. A vantagem é a uniformidade da lâmina e a emergência, a economia de água, e a desvantagem é o custo mais elevado e a deficiência de drenagem. O sistema desnível, esse sistema desnível, ele altera o nível do terreno, ele tem cotas médias e a declividade é pré-determinada. Então, são áreas bem diferentes com a uniformidade. Então, a desnível é totalmente diferente, mas visando sempre o sistema ali irrigado com essa predominância sistematizada. A vantagem é menor movimento da terra, custo inferior, menor processo de drenagem, e a desvantagem é a lâmina de água e o controle de pragas e doenças com volume de água maior, né? O processo de entaipamento ele pode ser utilizado mecanizado ou por mapeamento, né? Que eles analisam propriamente a análise do solo, as propriedades. Então, essas propriedades elas têm que estar de acordo com as condições de água bem aprimoradas para esse sistema, porque é um sistema que necessita de água, com ondulações que tem que estar no solo. Essas taipas elas são de base larga e de perfil baixo, né? E previamente construída pelos tratores. Então, essas bases elas vão servir como umas barreiras para que tenha um processo de inundação ali no meio, e esse processo de inundação faz com que tenha irrigação ali, e assim demandando um sistema irrigado
na cultura do arroz. Vocês podem observar na imagem, então, que tem dois sistemas ali. O da imagem superior é um sistema que não é utilizado mais, porque é um sistema que atrapalha a operação das máquinas por ondulações muito grandes, né, e interfere. E o inferior é o que são mais utilizados hoje, que é a perfil baixo e a base larga. Então, isso aí faz um sistema bem adaptado à cultura. Aí vocês podem observar na imagem, né? É esse sistema que é o entaipamento, essas ondulações de acordo com a declividade da área. Então, a declividade da área vai fazer com que esse sistema fique bem qualificado. E outro sistema que é o mapeamento. Esse mapeamento ele vai utilizar GPS, né? GPS de acordo com o nível de laser. Esse GPS ele mapeia totalmente a capacidade da área, né, a declividade dessa área, de acordo com as ondulações que vai ser realizada. Então, é um processo bem tecnológico que pode ser utilizado pelo produtor, visando, né, o crescimento e a desenvolvimento da cultura mais uniforme. Então, vai ter áreas com alagados mais uniformes, não áreas com pouca água e outras inferiores, e maiores ou menores. Então, isso pensa totalmente utilizando um piloto automático, então o trator faz todo o serviço, esse serviço com uma precisão altimétrica. Essa precisão altimétrica, ela faz a leitura do trator com a central e a central com o GPS. Então vocês podem observar na imagem que esse é o sistema dela, fazendo todas essas ondulações bem características e aprimoradas para o desenvolvimento da cultura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Gonçalves e eu vou estar dando continuidade agora no nosso tema. Nosso grupo ficou responsável em estar explanando um pouquinho para vocês aí sobre o preparo do solo, que o meu amigo Wellington já elucidou um pouquinho. Então eu vou estar dando esse passo a mais aí, vou estar falando sobre a semeadura e os tipos de plantio, o tipo de semeadura, e aí depois o meu amigo Igor vai dar continuidade. Posteriormente o Orlando e o Eduardo Monesso vão estar falando sobre as cultivares, que também é muito importante no tema. Então, começando aí sobre a semeadura e o plantio do arroz, a gente tem basicamente 3 tipos de cultivo que vão determinar o tipo de semeadura, o tipo de plantio que o arroz vai estar sendo empregado na cultura do arroz, né? Nós temos o sistema sequeiro, o sistema de várzea e o sistema irrigado. Dentro desses sistemas, a gente tem algumas divisões, algumas diferenças entre eles, e eu vou estar aprofundando um pouquinho agora. A gente pode elucidar já de antemão que o sistema irrigado, hoje, principalmente dentro do nosso país também, dentro do cultivo do arroz aqui dentro do Brasil, é o mais utilizado. E a gente tem, dentro do sistema irrigado, algumas subdivisões bem marcadas que vão estar se diferenciando, principalmente sobre a sua diferença de cultivo, que a gente pode pontuar como o cultivo mínimo, o plantio direto, pré-germinado e transplante de mudas. Essa parte, o meu amigo Igor vai estar responsável, vai estar elucidando para vocês propriamente dito sobre o sistema irrigado. Então, inicialmente agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema sequeiro e o sistema de várzea, para a gente dar início aí ao tipo de cultivo, ao tipo de semeadura, tipo de plantio do arroz. O sistema sequeiro, ele é um sistema, digamos assim, de introdução do arroz numa área de lavoura. Aquela área assim que já por muitos anos foi utilizado para bovinocultura, foi utilizado ali só com pastagem, ou mesmo uma área que é aberta recentemente, de comum a gente ver até mesmo aqui na nossa região, no Mato Grosso, a primeira experiência que aquela área vai ter com a agricultura é plantar o arroz. O arroz ele vai servir já para dar uma ciclada no solo, para dar uma ciclada nos nutrientes,
e ele vai estar sendo introduzido nessa área inicialmente para ser feito a abertura de plantio nessa área, né? Então o sequeiro ele é uma área que ela não é inundável, ela não tem irrigação, é uma área comum, digamos assim, a nossa visão de lavoura aqui, uma área que não tem uma drenagem, que tem uma drenagem de água, ela não tem aquela retenção hídrica. Então, esse é o sistema de plantio no sequeiro. O plantio no sequeiro ele pode ser consorciado com vários tipos de cultivares. Você pode estar rotacionando ele aí com outras cultivares, você pode estar plantando ele em várias épocas do ano, mas é recomendado você estar sempre trocando o local onde que foi plantado, para você estar diversificando bastante. Então, nesse sistema de ciclagem, ele vai muito bem no consórcio com pastagens e no consórcio com leguminosas. Com a soja, com o feijão, por serem assim, culturas de seletividade de nutrientes um pouco diferente, ele vai conseguir ciclar bastante o nutriente que tem naquele solo. Lógico, não vai dispensar a necessidade de fazer uma correção, de fazer uma adubação para você entrar seja com a cultura do arroz ou seja com outra cultura, mas ele vai muito bem nesse sistema de consórcio de culturas. A gente tem vários tipos de semeadura no sistema sequeiro. O sistema sequeiro ele abrange os nossos sistemas convencionais, digamos assim, de plantio. Ele pode ser realizado, assim como outras culturas, ele pode ser realizado à mão, ele pode ser realizado com semeadura animal, pode ser realizado na matraca, pode ser realizado na semeadora mecânica, entendeu? Então ele abrange vários tipos de plantio, vários tipos de semeadura, diferente de outros tipos que vocês vão estar vendo depois. Já por exemplo, no irrigado, tem algumas especificidades maiores, ele necessita um pouco mais de uma visão pré-plantio, como meu amigo Eldon já falou anteriormente, de um preparo de solo mais especificado. Já no sistema sequeiro, não. O sistema sequeiro ele já é mais voltado para as culturas, digamos assim, de nosso conhecimento maior, como o plantio do milho, o plantio da soja. Ele vai se assemelhar bastante no tipo de semeadura. Quanto ao espaço, densidade de população, quantidade de plantas soltadas por metro, quantidade de plantas de sementes soltadas por hectare, isso aí varia bastante. Diferente de outras culturas, por exemplo, o milho, que tem variação lógica de uma cultivar para outra, de uma região para outra, no sistema de sequeiro, no arroz, ele varia bastante. Por exemplo, o espaçamento entre linhas, quando é plantado no sistema sequeiro, ele pode variar de 17 a 40 centímetros. Normalmente, em outras culturas, a gente vai variar ali de 45, 50 centímetros, são os mais padrões. Dentro do cultivo do arroz, isso aí é bem variado, a gente pode ter bastante mudança. Então, como vocês podem observar, ele tem espaçamento entre linhas, ele varia ali de 17 a 40 centímetros, mais que o dobro, né? Então, a quantidade de plantas por metro, a gente também tem uma flutuabilidade bastante grande, vai variar ali de 200 a 300 sementes por metro quadrado. Então, é uma quantidade bem maior do que outras culturas, por exemplo, a soja, que você planta uma quantidade bem menor de sementes por metro quadrado, e ele vai dar um total ali de 55, 75 quilos de semente por hectare, o que é uma diferença muito grande. Por que essa diferença? Porque vai variar de acordo com a cultivar que você está utilizando, de acordo com o seu sistema de manejo, de acordo com a sua utilização, de acordo com o sistema de plantio que você está realizando. Por exemplo, se é sequeiro, se é de várzea, se é de algum dos outros tipos de
de irrigado. Então ele vai ter uma necessidade de você observar bastante dentro mesmo do sequeiro a sua utilização, né? Para ver se ele é uma abertura de plantio da área e você conseguir enquadrar certinho. A profundidade, ele é uma profundidade mais padrão do que das outras, principalmente das gramíneas, né? Se você pegar aí, ele varia a profundidade ali em torno de 3 a 5 centímetros de profundidade, que é realizado o suco de plantio na semeadura do arroz em sequeiro. Aqui tem uma tabela de população de plantas exatamente para elucidar, para demonstrar o que eu estava falando para vocês anteriormente, que é a quantidade de plantas por metro e o espaçamento entre essas plantas. Vocês podem observar que o milho ele gira em torno ali de 8 plantas por metro quadrado e tem um espaçamento entre plantas de 25, 30 centímetros, vai variar ali. A soja também, ele gira em torno de 25 plantas por metro quadrado, 8 plantas por 8 centímetros de espaçamento entre plantas. Já o arroz ele é uma quantidade bem maior, até mesmo pelo tipo de planta que ele é, né? Ele se compara muito aí às gramíneas, ao milheto, a sua semente é bem menor, então ele vai ter uma quantidade bem maior de plantas por metro quadrado. Ele tem 400, em média, 400 unidades de plantas por metro quadrado. Então é muito maior do que as populações que estamos acostumados a lidar aqui no Mato Grosso. A velocidade de plantio também e interferindo isso aí na quantidade que você solta, você tem uma variedade muito maior do que nas outras culturas. A gente pode chegar ali com uma velocidade de 12 km por hora, soltar 233 sementes de arroz por segundo, né? Então, se o produtor vai fazer essa mudança de tá acostumado a mexer com soja, com milho, ele vai mudar para um sistema que ele vai mexer com arroz, seja ele de sequeiro, seja ele de outro, ele tem que observar essas questões, porque é um pouco diferente do que o produtor aqui do Mato Grosso está acostumado. O cultivo do arroz ele é mais comum na região sul e sudeste, então lá nessas regiões o produtor está um pouco mais acostumado com esse sistema de cultivo. Aqui a gente tem cultivos em grande extensão, né, que é um pouco diferente. Outro sistema que eu vou estar elucidando para vocês, que eu vou estar explicando para vocês um pouquinho, é o sistema de várzea. O sistema de várzea, ele, digamos assim, que ele é o sistema mais primitivo que a gente tem, primitivo entre aspas, né, lógico, que a gente tem do cultivo do arroz hoje. O sistema de várzea, ele é responsável por menos de 0,5% da produção de arroz. Então, assim, ele tem uma quantidade de produção muito pequena, são muito poucos produtores que ainda utilizam esse sistema exatamente pela sua dificuldade de controle, né? Porque ele está muito propício e ele é uma das suas características, né? A utilização dos fatores climáticos, dos fatores ambientais para ser feito esse tipo de cultivo. Então, ele é utilizado áreas de baixadas, áreas próximas a rios, áreas de várzeas úmidas, áreas que são alagadas, que passam em determinada área do ano com uma lâmina de água por cima dela. Então, são nessas áreas que é feito o cultivo do arroz no sistema de várzea. É utilizado muito as beiras de rios, beiras de córregos, aquela área onde o rio sai da caixa em determinada época do ano e fica ali uma certa lâmina, são as áreas que são utilizadas para o cultivo em várzea. E por ele ser basicamente em cima de fatores climáticos, de fatores ambientais, fatores como esse, o controle da lâmina d'água que é inerente ao cultivo, por exemplo, irrigado, não acontece aqui. Então tem uma certa dificuldade para você empregar esse sistema em larga escala
porque o seu risco, digamos assim, é muito grande. Então, ele é utilizado basicamente por pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, uma agricultura com um investimento um pouco menor, exatamente por causa disso também, por causa do seu risco de produção. A semeadura, ele pode ser variado bastante, ele vai variar ali de acordo com o que o produtor ele tem em suas mãos, digamos assim, e ele varia desde covas pequenas até áreas onde são feitas semeadura em linha. Então, se o produtor tem uma semeadeira animal, ele vai utilizar essa semeadeira animal, vai fazer o cultivo em linha. Se ele não tem, ele vai fazer a utilização de ferramentas manuais para estar fazendo as covas e jogando uma quantidade de semente dentro dessas covas para estar fazendo o cultivo. Então ele pode variar bastante, ele vai variar de acordo com o que o produtor tem disponível para fazer o cultivo. A época de semeadura, o produtor tenta, esse tipo de produtor de várzea, ele tenta realizar a semeadura no início do período chuvoso. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, ele utiliza desse artifício das chuvas, do aumento do rio sair da caixa, de uma área que normalmente alaga, que tem uma certa lâmina de água a campo, ele utiliza dessas áreas para ele fazer o cultivo. Então é de interesse dele fazer a semeadura no início das chuvas, para que ele possa utilizar esse recurso hídrico em prol da sua produção. Ele necessita de uma facilidade maior de adentrar a área. Por quê? Porque esse adentramento, esse manuseio da área normalmente é feito de forma manual. Então ele não tem a facilidade, por exemplo, de estar adentrando a área com maquinário, com caminhão para recolher a sua produção. Então ele necessita de uma área que seja mais aberta, que tem uma facilidade maior para ele estar adentrando, para ele conduzir essa cultura e ele está fazendo todo o manejo até o escoamento da sua produção, o recolhimento da sua produção, seja ele qual a sua destinação. O espaçamento e a densidade vai depender bastante também do produtor, da forma que ele está produzindo, se ele está produzindo a linha, se ele está produzindo em covas, juntamente com o tipo de semeadura, se ele está fazendo isso aí, a sua destinação, se ele está fazendo mais para consumo próprio, se ele está fazendo mais para comercialização, a cultivar que ele tem disponível para estar utilizando ali naquele momento. Então vai variar bastante, isso aí varia, ele segue aquele prospecto de certa forma, aquela prospecção do sistema de sequeiro, só que varia bastante de acordo com de produtor para produtor, de época para época. Nas linhas ele tem uma distribuição um pouco melhor, nas covas é mais rústico, digamos assim, o espaçamento entre as plantas vai ser bem reduzido e ele vai ter uma competição muito maior entre essas plantas, porque elas vão nascer ali e vão competir pelo nutriente que está naquele pequeno espaço. Então, o sistema de semeaduras em covas, ele varia ali de 30 centímetros de espaçamento entre a linha central e 30 entre covas, 30 por 20, 40 por 20, a quantidade de plantas varia em torno de 10 a 12 plantas por cova. Então, como eu estudei para vocês anteriormente, sendo um sistema que é bem mais rústico, entre aspas, ele varia bastante. E essa variância dela tem seus prós e tem seus contras, é lógico. O produtor consegue ter uma quantidade de produção suficiente para a sua destinação, só que, por exemplo, a competição entre essas 12 plantas dentro da mesma cova vai ser muito maior. Então esses nutrientes vão ficar muito mais escassos ali. Como eu falei para vocês, existem as vantagens e as desvantagens desse sistema de manuseio através da produção em várzea. A sua facilidade de manejo,
Para um pequeno produtor é muito maior. Por quê? Porque com uma bomba costal, com ferramentas manuais, que de certa forma é o que ele tem disponível ali no momento, ele consegue estar fazendo o manejo da sua propriedade, o manejo da sua lavoura. Então o manejo é mais facilitado. Ele não consegue fazer, empregar isso aí numa área muito grande, mas na sua pequena propriedade ele consegue ter um manejo mais facilitado. Só que existem, lógico, suas desvantagens. A sua competição, igual eu falei anteriormente, entre as plantas dentro da cova por determinada quantidade de nutrientes vai ser muito maior, então a produção daquelas plantas não vai conseguir atingir um nível tão satisfatório. Ele não vai conseguir ter um controle muito grande da sua lâmina d'água, da necessidade hídrica da planta. Então ele tem certas desvantagens que em outros sistemas de produção ele não vai ter. No sistema em linha, quando o produtor planta em várzea, mas planta em linha, o seu espaçamento entre linhas varia ali bastante também, varia de 0,20 a 0,5 metros, 0,50 metros entre linhas, então espaçamento entre linhas, e abrange ali de 100 a 200 plantas por metro quadrado. Vocês podem observar que ali, esse produtor que está plantando em linha, ele já é um pouquinho mais tecnificado, já emprega um pouco mais de tecnificação no seu sistema de plantio do que o que planta em covas. Então ele consegue ter um controle um pouquinho maior, ele consegue ter um adensamento melhor, ele consegue ter um espaçamento melhor entre plantas, que vai resultar, lógico, numa produção melhor. As covas são normalmente rasas, da mesma maneira que no sistema em sequeira vai variar ali mais ou menos 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, que é o padrão para uma gramínea. O tipo de solo vai determinar bastante a profundidade dessa semeadura e o teor de umidade, se é uma área que costuma ficar um pouco mais úmida por mais tempo, ou se é uma área que ela retém um pouco menos de umidade, tudo isso vai interferir na profundidade da semeadura. As cultivares vai variar bastante de acordo com a cultivar que o produtor tem disponível naquele momento. Posteriormente, lá no final, os meus colegas vão estar falando para vocês sobre as cultivares e vocês vão poder observar que isso aí vai variar bastante de cultivar para cultivar. As cultivares que costumam ser utilizadas são as cultivares que são, como eu falei para você, que o produtor tem acesso naquele determinado momento e que ele pode empregar o máximo possível de acordo com a sua realidade. Beleza? Meu amigo Igor vai estar dando continuidade para vocês agora no processo do sistema irrigado, que é o que é mais utilizado no nosso país hoje, e é bem bacana. Beleza? Obrigado. Bom, pessoal, agora dando continuidade, falando sobre a semeadura no sistema irrigado. Dentro do sistema irrigado nós temos diversas formas do preparo do solo, e dentro do preparo do solo nós vamos ter, cada tipo de preparo do solo nós vamos ter uma forma de realizar a semeadura. Então vai ter mais de uma forma de realizar a semeadura, como quantidade de semente, espaçamento, tipo de semeadora, tipo de disseminação das sementes. Então, a semeadura, dentro do sistema irrigado, ela é dividida entre sistema convencional, cultivo mínimo, plantio direto, pré-germinação, mix e transplantes de mudas. Onde que no sistema convencional nós vamos ter o preparo primário e o preparo secundário. Onde que no preparo primário nós vamos ter a operação mais profunda, que vai ser realizada com a utilização de um arado ou de uma grade com uma grande polegada nos seus discos, né? Com discos de 32 até 40 polegadas para estar chegando a camadas bem profundas do solo, para estar ocorrendo a descompactação
desse solo. Essa que é a finalidade da operação primária, descompactação do solo, e também a eliminação de plantas daninhas ou o enterro de cobertura vegetal que tiver ali presente. Já no preparo secundário, vai ocorrer uma operação mais superficial. Então, vai ser utilizado uma grade niveladora ou outro implemento que vai estar realizando o nivelamento da área e também a incorporação de agroquímicos. Então, na segunda operação, ela tem a finalidade de realizar o nivelamento da área e também a incorporação de agroquímicos que forem aplicados nessa área. No sistema convencional, nós temos duas formas de realizar a semeadura. Ela pode ser realizada tanto a lanço como em linha. No sistema, na semeadura a lanço, são utilizados de 400 sementes por metro quadrado. E na semeadura em linha, nós vamos utilizar de 50 a 80 sementes por metro quadrado. A semeadura, então, para 1 hectare, ela vai utilizar de 80 kg por hectare até 120 kg de semente por hectare. O espaçamento que é utilizado quando a semeadura é realizada em linha é de 0,17 a 0,2 metros entre linhas. Agora falando sobre o cultivo mínimo, no cultivo mínimo nós temos uma menor mobilização do solo. Então já é um sistema que visa mais a conservação do solo, as boas práticas de manejo de conservação do solo. Então, nesse sistema ocorre a realização do entaipamento, com taipas de base larga e de perfil baixo. O entaipamento é uma forma da gente reter água, onde que são realizados uma espécie de elevação do solo, como se fosse um morrinho. Eu vou estar mostrando depois uma imagem para vocês terem um melhor entendimento sobre isso. Só que esse entaipamento, esse morrinho que eu estou falando, ele é semelhante a uma curva de nível, só que com uma base mais estreita, onde que a finalidade dele também é a retenção de água no local. E ela pode ser realizada tanto reta, não há necessidade nem a curva de nível de acompanhar o desnível do solo, porque ela acompanha o desnível do solo, só que o entaipamento ele é realizado em locais onde que tem a produção do arroz, ela é quase sempre realizada em regiões planas, então não havia necessidade de se utilizar curvas de níveis, mas o entaipamento ele é utilizado devido ao arroz irrigado, ele fica inundado em diferentes épocas do cultivo da planta. Então, por isso que se faz o entaipamento, que é a elevação do solo para estar conseguindo deixar uma determinada área inundada. Tá. A semeadura ela é realizada da forma direta sobre a cobertura morta, visando sempre o menor mobilização do solo. Sem revolvimento do solo não ocorre, então no momento da semeadura não ocorre revolvimento do solo, reduzindo a incidência de plantas daninhas, principalmente o arroz vermelho, que é uma planta daninha que atrapalha bastante o cultivo do arroz. Aqui então nós temos na imagem da figura 1, no lado esquerdo, uma ilustração da taipa tradicional e na parte de baixo a taipa moderna, onde que no número 1 nós temos o corpo da taipa, no 2 a cava, no 3 o nível do terreno e o 4 o nível da água. Então vocês observam aqui que é para estar fazendo a retenção dessa água no local. Essa que é a finalidade do entaipamento. E
na figura 2, do lado direito, nós temos a entaipadeira de base larga, que é um implemento moderno, né? Para estar realizando ali a taipa moderna. Esse equipamento ele tem uma grade na frente que vai estar deixando o solo mais solto, para daí estar facilitando o levantamento da taipa. E esse implemento ele é acoplado à barra de tração do trator. Então o espaçamento ele pode variar no cultivo mínimo de 0,17 a 0,2 metros entre linhas. A quantidade de plantas por metro quadrado vai variar de 400 a 500 plantas por metro quadrado. E vão ser utilizados mais ou menos 170 kg de sementes por hectare. Já no plantio direto, o plantio direto é caracterizado por não haver revolvimento do solo. Também, então, no plantio direto ocorre rotação de culturas e sempre visando a conservação do solo. No plantio direto, também há a necessidade do taipamento. E o espaçamento que é utilizado é igual ao espaçamento no cultivo mínimo, onde que vai variar de 0,17 a 0,2 metros entre linhas, e vão ser utilizadas também as mesmas quantidades de sementes e plantas por metro quadrado por hectare, 400 a 500 plantas por metro quadrado e 170 kg de semente por hectare. No sistema agora falando sobre o sistema pré-germinado, no sistema pré-germinado são utilizadas sementes pré-germinadas em solos previamente inundados, onde que nesse sistema há necessidade de ter lama quando você realizar a semeadura do arroz. E além da lama, precisa realizar o nivelamento, que ele é realizado com um solo já inundado. Então a primeira fase desse sistema pré-germinado é a formação de lama, onde que vai ter uma aração com o solo úmido para estar facilitando a formação da lama e vai estar ocorrendo também o destorroamento sobre a inundação. E depois disso vai ocorrer uma aração seguida de destorroamento com a grade ou a enxada rotativa para estar então produzindo essa lama. Na segunda fase nós vamos ter o renivelamento de toda aquela lama lá que foi produzida. Vocês vão ver que ela não vai, quando está realizando a primeira fase, ela não fica nivelada, então há necessidade da segunda fase para fazer o nivelamento e o alisamento do terreno, onde que depois disso é realizar a semeadura das sementes pré-germinadas. Então aqui vocês podem observar na figura 5 a formação de lama para a sistematização do solo. Você vê ali que está tudo desnivelado, há necessidade de você passar com um equipamento que faça o nivelamento. Então ali na figura 6 nós temos a sistematização e nivelamento do solo com água. Então há necessidade de você inundar o local para estar realizando a segunda fase, que é o nivelamento do solo. E o 7 é a operação com pranchão também, fazendo agora o alisamento da camada superficial do solo. E na figura 6 ocorrendo ali a semeadura, e no momento da semeadura há necessidade que tenha uma lâmina d'água entre 5 a 6 centímetros de água. No sistema de pré-germinado, a semente, para estar tendo a semente pré-germinada, a semente ocorre a imersão em água de 24 a 36 horas e ocorre também depois disso a incubação dessa semente, para ela estar estimulando a pré-germinação, a germinação da semente. A distribuição da semente pelo sistema pré-germinado pode ocorre a lanço,
onde são utilizadas 150 a 300 plantas por metro quadrado, que vai dar mais ou menos 80 a 150 quilos de sementes por hectare. E esse sistema pré-germinado, ele acaba sendo de alto custo de produção, por causa da questão que você tem que realizar a pré-germinação da semente. Isso dá uma grande mão de obra, acaba aumentando o custo. E devido também às outras atividades, existem mais atividades sendo realizadas na área, o que vem a aumentar o custo de produção. Agora falando sobre o sistema mix, ele é semelhante ao sistema anterior. Ocorre a estimulação da germinação das plantas daninhas, e após 15 a 20 dias antes da semeadura é realizada a dessecação. E a semente ela é inserida na área com a cobertura vegetal, e ocorre também a inundação do solo. Agora falando sobre o sistema de transplante de mudas. O sistema de transplante de mudas, ele tem o objetivo dele é a obtenção de sementes de alta qualidade, que são utilizados então para estar realizando o melhoramento genético, onde que na formação de mudas são utilizadas dentro o solo que é utilizado dentro das bandejas para estar realizando a germinação das sementes, solos de textura arenosa com baixo teor de matéria orgânica. São utilizados 40 kg de sementes para produzir mudas para 1 hectare. E as mudas elas são produzidas em caixas com fundo perfurado, para não estar ocorrendo o alagamento do substrato, e assim podendo diminuir a germinação das sementes. Então a dimensão da bandeja ela vai ser de 60 cm de comprimento, com 30 cm de largura e 5 cm de altura. Então, o transplante, quando que ele é realizado? Ele é feito quando as mudas alcançam de 10 a 12 centímetros de altura. Isso vai demorar cerca de 12 a 18 dias, vai ocorrer entre 12 a 18 dias após a semeadura das plantas de arroz. E as transplantadoras que são mais utilizadas, elas são de fabricação japonesa, onde que no sistema dela, o sistema de regulagem dessas semeadoras, ele permite que no momento do plantio sejam inseridas de 3 a 10 mudas por cova. O espaçamento que é utilizado entre as covas é de 0,14 a 0,22 metros, e o espaçamento entre linhas é de 0,3 metros. E após o transplante, somente pode ocorrer banhos na área até a fixação da muda. Então você não pode estar ocorrendo aquele alagamento constante que nem ocorre nos outros sistemas de produção do arroz irrigado. Aqui então nós temos algumas imagens, a imagem do centro e a imagem da direita nós temos o transplante, né, das mudas, e no sistema onde vocês podem ver que o nível de água é um pouco mais baixo, né, você só está dando o banho nas plantas até ocorrer o enraizamento. Depois que ocorreu o enraizamento, já vai estar presente ao sistema todo inundado, como vocês podem estar vendo na imagem da esquerda, na imagem da esquerda. Só que aqui também é uma forma na imagem da esquerda também é uma forma de transplantio que pode estar sendo também ocorrer na forma manual, só que é menos utilizada.
Adentrando então agora nas partes das cultivares de arroz, né? Basicamente, assim como toda e qualquer cultura que vai ser implantada em uma propriedade, a tomada de decisão com relação às cultivares devem vir de vários fatores e que são importantes então para que se tenha um potencial produtivo muito bom no final das contas. Basicamente, o produtor deve ter na cabeça dele que rendimento da cultivar é igual a potencial genético mais as condições edafoclimáticas. Esse potencial genético vem através de processos de melhoramento genético que são introduzidos nessas cultivares, características que são desejáveis de alta produtividade, além de arquitetura de planta e etc., que vão favorecer o aproveitamento da luz solar e, dentre outras coisas, para o enchimento de grãos. E, aliado a isso, deve-se ter, então, condições edafoclimáticas, ou seja, de solo e também de clima, que vão estar contribuindo para que esse potencial genético seja expressado em quase sua totalidade na forma de rendimento, ou seja, produtividade no final das contas. Isso é tão importante para as cultivares de arroz que a cultivar ela pode ser responsável por até 50% do rendimento final de uma lavoura. Isso nós estamos falando que se a cultivar for então mal escolhida, ou seja, se ela não se adequar àquelas condições de solo e também de clima que estão ali presentes naquela área, para aquele estado em que ela vai ser cultivada e aquele sistema em que ela vai ser implantada, isso pode significar que 50% da produção final daquela propriedade vai estar indo por água abaixo, ou seja, ele não vai estar colhendo aquilo e, consequentemente, isso não vai estar agregando para pagar os custos e também ter uma rentabilidade com relação à atividade econômica da cultura do arroz. Basicamente, a escolha deve se basear em diversos fatores que estão aqui propostos, sendo que há outros também que devem ser analisados minuciosamente, mas os principais são o sistema de produção em que essa cultivar vai ser implantado, ou seja, existem cultivares que são específicas para o arroz na modalidade irrigado e cultivares, por exemplo, que são específicas para o arroz na modalidade sequeiro. Essas cultivares na modalidade irrigado geralmente são utilizadas por produtores da região sul do país, que é a maior produtora do grão no país, e as cultivares de sequeiro geralmente são utilizadas para a abertura de áreas, geralmente em biomas como cerrado, por exemplo, que possui o solo com características ácidas, com alto teor de alumínio trocável, e etc. E isso vai facilitar, então, porque o arroz de sequeiro ele costuma ter a característica de tolerar essas adversidades com relação às características químicas do solo. Motivo esse pelo qual, no passado, aqui já foi cultivado a cultura do arroz, geralmente antecedendo a cultura da soja, no outro ano, no sistema de pousio, né? O histórico da área também é outra coisa fundamental a ser analisada, visto que dentro de uma área pode-se ter cultivares que não resistam aos patógenos que estão ali presentes, ou seja, não tem tolerância, e deve-se então ter uma análise minuciosa dos patógenos que estão ali presentes, da adubação que foi feita, da calagem que foi feita, também com relação à presença de culturas que antecederam a cultura do arroz, e se essas são hospedeiras de doenças do arroz, como por exemplo a brusone, são fatores que devem estar impactando então na escolha dessa cultivar com relação ao histórico de área. Além disso, condições edafoclimáticas são algo fundamental também relacionado à escolha, visto que a cultivar então ela deve ser implantada em propriedades, em estados, né, com relação tendo as condições de solo perfeitas para o desenvolvimento dessa cultivar, além de clima também deve ser favorável para essa cultivar com relação a fotoperíodo, período de chuva, né, se chove nos períodos críticos em que ela necessita tem a maior exigência hídrica para enchimento de grãos, por exemplo. O arroz é bem exigente com relação à água no momento de enchimento de grãos. E isso pode ocasionar, então, as perdas muito elevadas com relação à produtividade. Essas condições edafoclimáticas também contribuem
posteriormente, vai ser avaliado se essas cultivares possuem adaptabilidade a essas condições edafoclimáticas ali dessa região. E essa adaptabilidade ela é expressa geralmente com relação à produtividade e também na estabilidade dessas cultivares, com relação ao desenvolvimento, se elas se desenvolvem uniformemente, e também com relação à produtividade final, se ela possui uma produtividade estável, e isso vai ser avaliado com relação à escolha dessas cultivares. O ciclo também é algo que deve ser analisado, visto que existem cultivares de ciclo super precoce, médio, tardio e etc. E isso deve ser sempre analisado de forma que o ciclo dessa cultivar esteja de acordo com a capacidade operacional da fazenda, ou seja, se há capacidade de colheita da área plantada, e capacidade também de realizar as pulverizações durante esse ciclo que está ali presente, e também relacionado com a presença da necessidade hídrica, né, com relação à cultura do arroz, escolhendo variedades de início da janela, de meio da janela e final de janela. E a partir disso se tem então melhor aproveitamento das condições hídricas ali para aquela região. Conforme foi mencionado, o histórico de área também, com relação à importância do histórico de área, a tolerância a doenças que estão ali presentes nessas áreas também é algo que se deve se almejar, visto que o arroz ele é atingido por diversos patógenos e esses têm a maior parte do seu controle realizado não só pela aplicação de fungicidas, como também pelo controle varietal, ou seja, com relação ao melhoramento genético. E a qualidade de grãos é o último aspecto aqui presente nesse slide, um dos principais, visto que o arroz ele é um alimento consumido geralmente in natura por parte dos consumidores. Então, lá na gôndola do supermercado, o consumidor costuma ser bem exigente com relação a grãos quebrados, grãos que não têm aparência boa, com coloração boa. Lembrando que o arroz passa assim, por um processo de beneficiamento, mas ele é bem simplório, né, com relação a isso. Pode ser parboilizado, pode ser integral e etc. Mas, geralmente, o arroz, por exemplo, ele demonstra com uma risquinha no seu grão, se, por exemplo, houve deficiência hídrica no momento de enchimento de grãos. E isso também pode acarretar com que o consumidor, por ser exigente, não escolha aqueles grãos que estão com problemas ali no momento da compra. Lembrando que somente é um aspecto visual, e isso não acarreta, por exemplo, danos ao sabor do arroz e etc. Para a escolha dessas cultivares, é ideal que se use sempre sementes certificadas para se realizar esse cultivo. Ou seja, elas devem vir de empresas que são idôneas, ou seja, que tenham procedência, né, tanto sanitária quanto também de varietal, que se tenha as tecnologias que estão ali, os detentores dessa tecnologia e etc., e que isso seja respeitado por parte das empresas fornecedoras de sementes. E essas cultivares, elas sempre são registradas, né, quando são escolhidas corretamente, elas são registradas pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, o SNPC, que é um serviço que estão presentes todas as cultivares de arroz, bem como suas tecnologias, as empresas que são detentoras daquelas tecnologias, e isso pode ser utilizado pelo produtor como uma ferramenta que ele acaba por verificar se essas cultivares são realmente idôneas para a propriedade dele, se elas possuem todos os requisitos básicos e a procedência sanitária para a área dele. Bem como essas empresas devem fornecer também sementes com boa germinação e bom vigor para que se tenha uma germinação uniforme. Para cultivos irrigados, existem basicamente 4 tipos de arquitetura de plantas: a tradicional, ou a gaúcha, a intermediária, ou a americana, a semi-anã filipina, ou a moderna filipina, a semi-anã americana, ou a moderna americana. E com base nesses tipos de arquitetura, o produtor de arroz irrigado, que constitui a maior parte dos cultivos de arroz no país, ele vai poder estar optando por cultivares que se adequam ao que ele almeja lá no final. Se, por exemplo, ele almejar que a cultivar ela possua um maior perfilhamento ou menor, etc., ele pode estar
escolhendo entre esses quatro tipos de arquitetura. O ciclo dessas cultivares irrigadas variam de acordo com o local em que é realizado o cultivo. No Rio Grande do Sul, que é um estado que se cultiva então as variedades de ciclo super precoce, isso é definido como um ciclo menor do que 100 dias. As precoces no estado do Rio Grande do Sul, de 110 a 120 dias, sendo que em Santa Catarina a definição de precoce se situa em períodos menores do que 120 dias. O ciclo médio, semitardio ciclo médio e semitardio vão se situar ali entre menor que 150 e maior que 120, e o tardio maior do que 150 dias. Lembrando que essa diferença de dias com relação a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os maiores produtores, se dá com relação ao fotoperíodo e também às condições climáticas que estão ali presentes. Pois mesmo sendo estados que estão próximos geograficamente, esses vão apresentar algumas características como fotoperíodo um tanto quanto diferentes com relação um ao outro, certo? E também, geralmente, isso não é via de regra, né? Quanto menor o ciclo, também é menor o potencial produtivo. Isso se dá porque a planta que possui o ciclo super precoce, por exemplo, ela tem muito menos dias para encher os grãos e também realizar todas as atividades metabólicas dela, de forma a encher aqueles grãos que estão ali presentes, a panícula do arroz. Ela tem muito menos dias do que as cultivares tardias, por exemplo. Então, uma seca ali que se dá, um veranico que dá naquele período, qualquer coisa que dê naquele período ali de 100 dias, vai interferir muito mais em uma porcentagem relativa do que num ciclo tardio, quando comparado um ao outro, né? Visto que a mesma seca do mesmo período realizado numa cultivar tardia, vai, por exemplo, se expressar de menor forma lá no potencial produtivo, se não for em momento de necessidade hídrica relevante, né, por exemplo, de crítico, né, período crítico, bem dizendo, vai levar muito, ela vai conseguir aguentar mais do que a cultivar super precoce. Basicamente, as cultivares híbridas vão apresentar um potencial produtivo maior do que as cultivares convencionais. E a capacidade de adaptação e estabilidade também com relação à produtividade vai ser maior também do que as cultivares convencionais. Isso se deve por conta dos processos de melhoramento genético inseridos nessas cultivares, ser um pouco maior do que essas cultivares convencionais, e essas vão então expressar genes de potencial produtivo com maior facilidade do que as convencionais. Além disso, o arroz já não é mais aquela cultura que era conhecida pelo seu, bem popularmente falando, por ser uma cultura canela seca, né? Ou seja, sem resistência a nada, sem processo de melhoramento genético inseridos, etc. O arroz atualmente ele possui resistência a herbicidas não seletivos, ou seja, como por exemplo o grupo imidazolinonas, que são pertencentes ao grupo ALS. Essas cultivares elas são destacadas dos demais por conta de um sufixo CL, que significa sistema clear field. Esse clear field significa campo limpo em inglês. E esses herbicidas vão poder ser aplicados nas lavouras de arroz durante a maior parte do ciclo. E com relação à dose, sempre deve ser aplicada a dose de bula, a fim dessas plantas de arroz conseguirem metabolizar esses herbicidas de forma sem causar danos à produtividade final desses grãos. Visando facilitar a vida do produtor rural, a Embrapa desenvolveu uma tabela que permite facilitar a escolha das cultivares de arroz irrigado para os estados da região subtropical, ou seja, da região sul do país. A legenda é que o TC é o tipo de cultivar, o THI a tolerância a herbicidas, né, do grupo imidazolinonas, e o SS é o sistema de semeadura. Aqui vemos então um exemplo para as cultivares do Rio Grande do Sul, cultivares convencionais, cultivares híbridas, cultivares tolerantes a herbicidas, com relação ao ciclo também, ciclo
precoce, médio precoce, médio, tardio, e isso separado pela tolerância. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Embrapa que facilita ao produtor a escolher, por exemplo, a cultivar de acordo com a tecnologia e o ciclo que ele precisa para o estado em que ele se encontra. Por exemplo, uma cultivar convencional que possui tolerância a algumas doenças e de ciclo médio para o estado do Rio Grande do Sul é a BR-IRGA 410, fornecida pela Embrapa com parceria da IRGA. É um exemplo só de, por exemplo, como escolher essas cultivares utilizando essa chave. E isso, então, é uma ferramenta que facilita e muito com relação a essas escolhas, né? Visto que produtores geralmente têm uma dúvida com relação a isso, por ser um aspecto muito importante com relação à produtividade, visto que isso pode significar até 50% da produção final de uma lavoura de arroz. Então, é um aspecto que a Embrapa visa facilitar através dessa ferramenta. Aqui a continuação dela para o estado de Santa Catarina e Paraná. Para o estado de Santa Catarina, verifique-se que possui muito menos opções do que o estado do Rio Grande do Sul, que foi proposto anteriormente, né? E as empresas, na sua maior parte, são desenvolvidas pela própria EPAGRE, nessas cultivares, e somente 3 híbridos ali pertencentes ao grupo precoce, né? Para o estado de Santa Catarina. E o estado do Paraná possui ainda menos opções para a escolha dessas cultivares. Se tratando apenas de 2 cultivares de ciclo tardio, né, para essas condições, e são fornecidas pela EPAGRE. O Rio Grande do Sul destaca-se como o principal produtor de arroz do Brasil. Visto isso, aqui está um gráfico direcionando as atenções para as principais cultivares que são utilizadas naquele estado. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul, ele cultiva arroz geralmente na modalidade alagado na maior parte das áreas, né? E isso sempre com uma tecnologia. Já são propriedades que possuem tradição com relação ao cultivo do arroz, ou seja, todo ano, na maior parte do período de produtividade daquela área que está ali presente, o arroz esteve nos anos ali presente naquela área. E a cultivar IRGA 424 RI foi a mais plantada no estado, né? Totalizando quase 50% das áreas, né? Mais precisamente 49,6% das áreas plantadas no estado do Rio Grande do Sul são pertencentes a essa cultivar. Outras, como a cultivar Guri, né? Com 18,72%. A cultivar IRGA 431 CL, aqui mais cultivares com a característica do Clearfield, né, que possui aquela resistência aos herbicidas do grupo imidazolinona. Essa cultivar é responsável por cerca de 8,52% das áreas cultivadas no estado. A Puitá, EPAGRE, BRS e por aí vai, são responsáveis também por uma parte das áreas cultivadas, porém com menor expressividade. Bom dia a todos, eu me chamo Orlando. Estarei agora dando continuidade no que o meu colega Eduardo já iniciou a falar para vocês sobre cultivares, né? E agora eu vou abordar então mais precisamente as cultivares utilizadas em campo hoje no Brasil. Visto que essas cultivares elas são bem recentes, algumas inclusive foram lançadas para a safra deste ano. Então, bem provavelmente, caso algum de nós, quanto agrônomos, for trabalhar com arroz, provavelmente nós encontraremos uma dessas cultivares em campo. Vamos iniciar então pela cultivar EPAGRE SCS 125. Ela é disponibilizada para os produtores na forma de semente. O seu lançamento, então, como eu havia citado anteriormente, para os agricultores realizarem safras com essa cultivar foi neste ano de 2021. Então ela é uma cultivar recente, bem desenvolvida agora no ano passado, 2020, foi aceita e foi distribuída agora nesse ano de 2021 para venda. Ela possui então características de um alto potencial produtivo, uma resistência ao acamamento, uma boa qualidade de grãos e com isso ela também é bastante adequada para parboilização.
Posteriormente, também temos uma cultivar da Epagre, a SCS 123 Pérola, recomendada como a anterior para um cultivo irrigado, disponibilizada para os produtores na forma de semente também. Ela é ideal para o preparo de risotos, sendo que o risoto, caso alguém tenha alguma dúvida, ele é um prato típico da Itália, mas também é bastante utilizado aqui na culinária brasileira. Essa cultivar também apresenta uma alta produtividade e é recomendada também para todas as regiões produtoras de arroz irrigado. Uma vantagem, um diferencial dessa cultivar é então o seu valor agregado devido a esse uso para risoto, especialmente para esse prato culinário. Então ela é recomendada para esse prato, então ela tem um valor agregado e o produtor pode estar utilizando deste meio. Então ele opta por fechar algum contrato com alguma trade para entregar diretamente esse arroz específico para risoto. Então isso vai garantir um melhor pagamento pelo produtor e um valor mais agregado no produto. Aqui eu trouxe apenas uma imagem para ilustrar o que seria esse risoto, que é esse arroz que ele é cozido até absorver o máximo de água que ele consegue e chega num ponto que ele não consegue mais absorver. Então fica esse arroz com esse aspecto, chamado então de risoto. Tem-se também então para um cultivar irrigado a Epagre também, SCS 122 Miura. Ela é disponibilizada para os produtores também em forma de sementes, possui um alto potencial produtivo, uma tolerância ao acamamento, um bom perfilhamento de planta, uma boa resistência à brusone, que é importante, uma importante doença que ataca, que acomete a cultura do arroz. Então isso já é uma característica para essa cultivar ser utilizada em áreas que há infestação de brusone, e ela é também adequada ao processo de parboilização. Outra cultivar a ser apresentada aqui é a Epagre SCS 121 CL. Ela é disponibilizada para os produtores também na forma de semente, só que neste caso ela já é uma semente certificada, então já tem um custo um pouco mais elevado ao produtor, mas que entrega uma garantia de semente, de stand, de produtividade mais assertiva. Ela tem uma característica diferente das demais por ser tolerante ao herbicida Kifix, que possui os ingredientes ativos do imazapyr e imazapic. Elevado potencial de produtividade essa cultura vai entregar, uma tolerância ao acamamento também. Ela se adapta aos sistemas pré-germinativo e semeadura em solo seco também. Caso o produtor consiga optar em alguma dessas áreas, ele pode estar implantando essa cultivar nessas áreas. Possui um alto rendimento industrial e é adequada ao processo de parboilização. Então essa é uma cultivar um pouco mais cara, mas que entrega melhores condições para os produtores e que facilita o manejo devido a essa tolerância ao herbicida Kifix, que consegue então estar controlando outras plantas de arroz, como o arroz vermelho conhecido. Entrando agora em algumas cultivares da IRGA, temos então a 424 RI, também recomendada para cultivos em áreas alagadas. Ela é uma cultivar que apresenta tolerância à toxidez por excesso de ferro e também é resistente à brusone. Então isso é uma característica muito boa e peculiar dessa cultivar, que vai favorecer a produtores que cultivam em alguns solos que possuem excesso de ferro e que não conseguiu ser controlado. Então ela também vai entregar um alto potencial produtivo, vai ter uma boa qualidade na indústria, vai apresentar o seu ciclo de desenvolvimento médio, não sendo precoce nem longo. Então o produtor pode ver ali numa janela de plantio para colocar num sistema de médio tempo. O suporte de planta é baixo e as folhas são pilosas, e ela tem então uma alta resposta à adubação. Então um produtor que ele tem uma área que pode expressar uma boa colheita, ele pode adubar essa cultura de forma responsiva, que ela vai responder bem, ela vai conseguir entregar um potencial muito bom para ele
então isso só acaba trazendo benefícios para o produtor. Ele manejar bem essa cultura, visto que ela também tem essa resistência à doença e ao excesso de ferro. Outra cultivar é a Gure Inta CL, é uma cultivar recomendada para áreas alagadas também, exclusivamente para o sistema de produção Clearfield. Então, que ela apresenta uma tolerância aos herbicidas Only e Kifix, semelhante ao que eu havia dito anteriormente, e ela destaca-se pela qualidade de grãos e pela alta produtividade. Esse sistema Clearfield é que ela consegue, então, o produtor consegue estar utilizando alguns herbicidas que vai controlar outras espécies de arroz que são infestantes nessa área, ou até gramíneas, e não vai trazer prejuízos para essa cultivar. Então ela é bem importante, muito boa para ser utilizada nessas áreas e traz então essa carta na manga, né, podemos dizer, a mais para o produtor. Então outra cultivar recomendada para áreas alagadas, temos também a IRGA 431CL, uma cultivar resistente ao acamamento e à toxidez por ferro solúvel que esteja ali no solo. Então ela tem esse diferencial de outras cultivares, né? Essa e a anterior que eu citei, tendo então essa resistência, né, ao ferro que esteja ali no solo. Então é recomendada para áreas ali de primeira abertura, né, que tem um elemento como o ferro que está em excesso e que pode trazer prejuízo para outras culturas como a soja ou outras cultivares de arroz. Esta seria então ideal para essa abertura de área. Ela também apresenta resistência a herbicidas do grupo do imidazolinonas, então é uma característica favorável também para estar utilizando essa cultivar de arroz, porque ela vai conseguir favorecer o manejo de plantas daninhas ali, favorecendo então ao produtor que ele consiga entregar uma melhor produtividade, controlando então plantas invasoras que não sejam do querer dele. Ela apresenta também uma resistência à brusone. Essa cultivar ela foi bastante utilizada no Rio Grande do Sul e neste estado, com vários testes que eles fizeram nela, né, tentando saber o seu potencial, quais as suas limitações. Em todos os testes, cerca de 35 testes, ela não apresentou os sintomas de brusone. Então ela é uma cultivar resistente à brusone, que se sobressai nessas regiões caso tenha algum foco dessa doença. Ela também é requerida por um sistema do Clearfield, como eu havia dito, né? Que ela tem resistência a alguns herbicidas e o produtor consegue então fazer um manejo de plantas invasoras melhor. Ela vai entregar uma produtividade de alto teto, né? Temos ali cerca de 2.500 kg por hectare, então um alto teto produtivo, uma cultivar que responde à adubação e que o produtor consegue se adubar bem, se levar bem, conseguir manejar as plantas invasoras, tem uma produtividade de excelente valores. Ela possui um ciclo médio, então variando aí em torno de 120 dias. E temos também a Puitá Inta CL, uma cultivar para área alagada com ciclo médio de 120 dias, um alto potencial produtivo também, tem uma moderada resistência ao acamamento e também uma moderada suscetibilidade à brusone. Então essa é uma doença que acomete o arroz, né, e que causa prejuízo. Então o produtor já tem que ficar um pouco mais atento com essa cultivar em áreas que tenha a doença da brusone. Então começamos agora um pouco sobre cultivares utilizadas em sequeiro. Essas cultivares apresentam minoria, visto que o arroz em grande parte no Brasil é cultivado nas regiões sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e de forma alagada. Visto também que algumas regiões do centro-oeste, como em Goiás, alguns locais do Tocantins também apresentam área alagada e são cultivadas deste modo. Porém, ainda é uma minoria a cultivares de sequeiro para estar sendo cultivada no Brasil. A maioria é desenvolvida pela Embrapa, em parceria com os estados
e com algumas faculdades eles desenvolvem essas cultivares de sequeiro. Então ela tem uma procura reduzida, porque a sua principal função neste caso é para uma abertura de área, uma rotação de cultura ou a recuperação de uma pastagem degradada, né? Iniciando sobre essas cultivares, temos a da Embrapa BRS A501CL, é a primeira cultivar de terra alta com tecnologia também da Clearfield, que o produtor consegue estar manejando plantas invasoras utilizando herbicidas, né? Ela tem uma tolerância ao herbicida Kifix também, então pode estar utilizando esse herbicida na cultura do arroz, que ele vai controlar outras cultivares de arroz invasora e não esta cultivar. Ela vai receber um destaque, então, pela qualidade de grãos, com alto e estável rendimento na indústria e um alto potencial produtivo. Ela é indicada, foi desenvolvida com indicação inicial para o estado do Amazonas, posteriormente também se consolidou que ela consegue se adaptar em outras regiões, como o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Tocantins. É uma cultivar que ela tem uma moderada resistência à brusone nas panículas, à mancha parda, à mancha de grãos e à brusone nas folhas, como eu ilustro na imagem superior. Temos também a BRS A502, tolerante ao acamamento e alta estabilidade de rendimento de grãos inteiros, então ela quebra pouco grão, que isso é uma questão que não é favorecida no arroz. Todos nós preferimos então grãos inteiros, né? Então ela vai também entregar um alto potencial produtivo e a excelente qualidade na indústria. Então ao passar pela indústria, ela vai sair com grãos tipo 1, longo, muito bons. Foi desenvolvida, indicada inicialmente para o estado de Goiás, porém se conseguiu disseminar ela para outras regiões, como Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, né? E temos também a BRS Esmeralda, uma cultivar também de sequeiro, com ampla adaptação e estabilidade às regiões, um alto potencial produtivo. Ela é bastante rústica, mas tem uma qualidade de grãos muito boa. Tem uma moderada resistência à brusone nas panículas, à mancha parda e à mancha de grãos. Então, o produtor que tem alguma infestação dessas doenças pode estar utilizando ela de forma moderada, controlando preventivamente. Ela é tolerante ao estresse hídrico, então alguma região que passa por veranico, essa cultivar esmeralda, ela é recomendada, né? Pode estar sendo utilizada. Ela foi desenvolvida inicialmente para o estado do Amazonas também, né? Porém também se disseminou por outros estados, como Goiás, Maranhão, Piauí, Minas, Mato Grosso. Pode estar sendo utilizada de forma tranquila. Outra cultivar para a área de sequeiro, temos a da Embrapa também, BRS Sertaneja, uma cultivar que vai apresentar um ciclo médio de desenvolvimento. As suas plantas vão apresentar um porte vigoroso, elas são adaptáveis às diferentes condições de cultivo, né? São tolerantes ao acamamento, então vai facilitar para o produtor, né? Não ter problemas com esse tipo de ocasião que pode ocorrer na lavoura, ali em alguma área que as culturas se acamam, né? E aí causa algum problema, demora na colheita. Então ela é tolerante ao acamamento, então vai facilitar para o produtor. Ela também tem características muito boas, que são a moderada resistência à brusone foliar, à mancha parda, à escaldadura, também conhecido como queimadura, e também a mancha de grãos. Então essa cultivar também é indicada para áreas que têm a reincidência de algumas doenças dessa. Caso então o produtor faça uma rotação de cultura, plante arroz e depois queira entrar novamente com arroz e viu que teve incidência de brusone, ele não conseguiu controlar direito, mancha parda, o produtor opta então por uma cultivar que tem uma resistência a essas doenças. Então a gente vai recomendar qual? Uma que tem essa resistência, como por exemplo a BRS Sertaneja, recomendada para essas regiões, sendo indicado então cultivo sequeiro no estado do Pará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso. Todas essas regiões ela consegue se adaptar e entregar bons resultados.
A próxima cultivar de sequeira, então, temos aqui a BRS GO Serra Dourada. Essa cultivar recebeu esse nome, em especial GO, devido a ela ter sido desenvolvida em uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Embrapa. Então, a universidade, por meio dos seus alunos e também de professores, se juntaram com o corpo docente da Embrapa e desenvolveram essa cultivar especialmente para a região de Goiás, né? Sendo então a região um pouco mais seca. Então, eles desenvolveram ela, sendo então a cultivar que apresenta uma tolerância seca, uma adaptabilidade em sistemas agrícolas com baixo uso de tecnologias. Então, ali para um produtor de agricultura familiar, de pequeno porte, que talvez esteja abrindo uma área e que não disponha de grande tecnologia, que essa área tenha incidência de veranicos, essa é uma cultivar que você pode, enquanto engenheiro agrônomo, recomendar para esse produtor e que ele não vai ter problemas com esse tipo de eventualidade. Ela também vai apresentar uma moderada resistência à brusone nas panículas, à mancha parda, mancha de grãos e apresenta reação intermediária ao acamamento. Então, essa é uma cultivar bastante interessante para a agricultura familiar, sem dúvida, que vai conseguir entregar bons resultados para um produtor que não tem um nível tecnológico tão alto e que consiga estar tendo uma rentabilidade com o cultivo do arroz. Então, como eu disse inicialmente, ela foi desenvolvida para a região de Goiás, ali na região mesmo, foi desenvolvida, disseminada lá e posteriormente então foi realizado testes em outros estados, como também no estado do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Tocantins, e conseguiu então ter uma adaptabilidade boa nesses estados e conseguiu ser disseminado neles também, sendo então podendo ser cultivado nesses locais. E aqui então temos algumas referências, né, grande parte das que nós utilizamos para estar confeccionando esse trabalho. Gostaríamos então, eu em nome de todo o grupo, agradecer a participação de cada um e a oportunidade que o professor nos deu de estar explanando um pouco para vocês sobre essa cultura e as suas cultivares, o preparo do solo e o tipo de semeadura. Muito obrigado.